A palavra de Deus para a nossa meditação encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 10. É um texto bastante conhecido, que até chama a nossa atenção, e algumas pessoas focalizam, inclusive, a sua atenção de uma forma distorcida, porque, na verdade, Paulo está querendo chamar a atenção para uma coisa mais importante, e nós focalizamos a nossa atenção em outra. Vamos entender isso. Então, o texto diz assim, capítulo 12, de 2 Coríntios, capítulo 2. Está escrito assim, Paulo falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem, me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Em outras versões nós lemos: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Por favor, repitam comigo esta última frase, quando Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra foi lida, e neste momento nós clamamos agora a unção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, abra todos os ouvidos, dai-nos o entendimento. Nós repreendemos agora, ó Deus, toda força contrária que possa tentar nos distrair. Que a nossa atenção esteja voltada unicamente agora para o Senhor. Que nada venha roubar, ó Deus, essa bênção, essa graça que o Senhor tem para cada um nesta manhã. Ó Deus, no nome de Jesus, que nenhum espinho na carne, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, tudo deixamos lá fora. E neste momento queremos estar unicamente com o Senhor e receber o que o Senhor tem melhor para cada um de nós. Mantenha, meu Deus, os seus anjos acampados em cada canto deste recinto, ao lado de cada pessoa que acompanha esta mensagem, para que todos possamos receber com alegria o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem assentar. Glória a Deus. Então, aqui nós lemos uma história muito interessante, escrita por alguém muito especial, que é o apóstolo Paulo, que muito nos ensina. Só para recordar, quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós presenciamos lá a conversão de Paulo, né? Recordando rapidamente quem era Paulo, ou melhor, antes Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, aquele terrível perseguidor da igreja do Senhor, aquele que
saía à procura de cristãos para aprender, para matar. E o pior de tudo, ele acreditava que estava fazendo aquilo em nome de Deus, pois era um homem letrado, conhecedor da palavra de Deus, estudou com os melhores professores, era um homem dedicado, mas perseguia o povo de Deus. Na verdade, ele poderia dizer, como disse Jó: eu conhecia a Deus por ouvir falar ou por aquilo que eu li. Mas depois daquela experiência, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele realmente pôde dizer: agora conheço a Deus, não por ouvir falar ou por aquilo que eu li, mas devido à experiência que eu tive com ele. Eu estive face a face com Deus. Então agora realmente eu posso dizer que conheço a Deus. Pois bem, então lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, narra essa conversão de Paulo, né? Aquela famosa história, quando Paulo estava indo para Damasco, à procura, em busca de cristãos que tinham fugido para lá por causa da perseguição. Então Paulo estava ali munido de cartas dos sacerdotes, das autoridades, para aprisionar aqueles cristãos, trazê-los de volta para negar a sua fé, e aquele que não negasse seria morto com certeza. Quando de repente, antes de entrar na cidade, eis que no meio do dia, uma grande luz, um grande estrondo, como se fosse uma explosão de uma bomba atômica. E Paulo então cai do cavalo e fica totalmente cego. Aqueles que o acompanhavam ouviram aquele grande barulho, mas somente Paulo ouviu nitidamente Jesus falando com ele. O que é que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, não entendendo nada, falou: mas Senhor, quem é o Senhor? Não estou perseguindo o Senhor, nem sei de quem se trata. E Jesus então se revela, e naquele momento então Paulo se converte. Foi uma experiência assim tão tremenda, que a vida dele jamais voltou a ser como era antes. Assim como acontece com todos aqueles que aceitam a Jesus, que confessam Jesus como Salvador e têm a sua vida transformada, amém? Como aconteceu com todos que aqui estão, glória a Deus. E Paulo então passou por aquela grande experiência, e passou então a ser uma pessoa muito importante na obra de Deus, a começar pela mudança do seu próprio nome, né? Ele deixou de chamar Paulo e deixou de chamar Saulo e passou a se chamar Paulo. E eu fui pesquisar lá o significado desse nome, não sei quantas pessoas já tiveram aí a curiosidade de pesquisar o significado do nome Paulo. Então, segundo lá as pesquisas dicionários, né, diz o seguinte, que o nome Paulo, ele deriva de um sobrenome romano, por exemplo, né, João Paulo, Pedro Paulo. Então, era um sobrenome romano, de origem latina, que significa o quê? Pequeno, uma pessoa de pequena estatura, como no meu caso, né? Bem miudinho, um pouco mais de 1,5 m. Ou uma pessoa que tem uma grande disposição e um otimismo contagioso. E realmente isso fazia parte da característica de Paulo. Era um homem com uma grande determinação e um homem que realmente, quando põe a mão no arado, ele não olha para trás. Pois bem, então Paulo passou por essa grande transformação, e quando ele escreve este texto que nós acabamos de ler agora, aí no capítulo 12 de 2 Coríntios, de 2 a 10, ele conta essa experiência, mas tomando devido cuidado. Ele mesmo diz aqui, que ele estava falando não na primeira pessoa. Ele não disse: olha, eu fui arrebatado aos céus, estive frente a frente com o Senhor, passei por essa e por essa experiência. Não, ele usou a terceira pessoa, tomando este cuidado exatamente para não ser julgado, para não se envaidecer, apesar de que ele mesmo disse aqui que ele poderia até fazer isso, devido àquela experiência que ele teve, porque nenhum dos apóstolos de Jesus, os anteriores, os primeiros, tem certeza que nenhum deles passou por essa experiência que Paulo passou. Ele foi arrebatado, ele esteve lá, em lugares onde nenhum homem esteve, ouviu coisas, viu coisas que ele próprio diz aqui, que é indizível, que nem tem como falar, tão grandiosas foram aquelas coisas. Então ele poderia até se vangloriar, mas não. Ele começa dizendo, olha, versículo 2, conheci um homem, se referindo a ele, porém, não diretamente.
em Cristo que há 14 anos, ou seja, isso aconteceu há 14 anos antes dele escrever isso aqui. E falando dessa tremenda experiência. E eu imagino até que Paulo, ele escreveu isso aos Coríntios, até mesmo se não com uma forma de defesa, mas sei lá, até devido às perseguições que ele sofria, não só por parte dos judeus, que não serviam a Jesus, mas até mesmo por parte dos da igreja, que muitos não o viam como bons olhos, porque devido à forma, até mesmo por inveja, devido à forma que Deus o usava, então era de uma forma tão tremenda, e alguns até questionavam, mas dizem, não ele mesmo falava, mas o reconheceu como apóstolo de Cristo. Mas uma das exigências para ser apóstolo é que tivesse andado com Jesus. E Paulo não andou com Jesus, assim como Pedro, Tomé, João, etc. e tal. Ele só teve essa experiência com Jesus depois que Jesus já havia ressuscitado. Mas Deus quis que Paulo se tornasse um apóstolo. E que fosse um apóstolo diferenciado. Então Paulo, quem sabe até mesmo por causa disso, ele estava falando ali para os coríntios, olha, eu sou um apóstolo de Cristo, sim. Então, não por mim, mas pela graça de Deus. E ele cita então nessa experiência que, naquele momento em que ele recebeu essa grande bênção, ele recebeu também um espinho na carne. É isso aí que chama a atenção de muitos quando leem esse texto, né? Porque nós humanos somos muito curiosos, né? Fica todo mundo perguntando, mas o que é espinho na carne? Paulo não revelou, ele só falou que tinha algo que o incomodava, algo que lhe trazia sofrimento e que eu imagino até que muitas vezes até tentava tirá-lo da presença de Deus. Como acontece conosco, né? Quando uma enfermidade, depois que nós oramos, já pedimos a Deus e parece que Deus não responde e a gente, mas será que Deus não me ama? Deus não gosta de mim porque Deus não me responde? O que está acontecendo? Então muitas coisas acontecem na nossa vida que tentam nos tirar da presença de Deus. Mas Paulo, ele entendeu perfeitamente quando ele diz que aquele espinho que foi colocado na carne, eu acho interessante quando ele usa o exemplo do espinho, eu não sei quantos aqui já tiveram essa triste experiência de ter um espinho espetado na carne, é terrível, né? Assim, quem já viveu em sítio, já morou na roça, igual o meu caso, que nasci lá no interior, às vezes você andando pelo quintal descalço, aí pisa lá num galho de laranjeira, a laranjeira que tem um espinho terrível, parece que tem um veneno na pontinha do espinho ali, então aquele espinho está sequinho, você pisa sem ver, mesmo que você consiga tirar aquele espinho, mas lá no fundo fica aquela pontinha ali, que você cutuca com a agulha, não consegue tirar e ele fica ali. Você imagina que o espinho saiu, mas de repente você está andando, aí você pisa de um jeito, o espinho dá aquela espetadinha, aí você lembra. Então, Paulo usa esse espinho na carne, e ele ainda fala o seguinte, que ele entendeu mais tarde, né, depois que Deus o respondeu, que aquele espinho na carne, que ele fala lá no versículo 7, foi para quê? Foi para impedir que ele se exaltasse, por causa daquela grandeza, daquela experiência que ele teve com Deus. Ele poderia se exaltar diante dos outros apóstolos, diante dos outros cristãos, não, mas vocês não passaram por essa experiência que eu passei. Mas ele não podia se exaltar, pelo contrário. E isso nos ensina muito hoje, viu, pastor Ramalho? Nós que muitas vezes estamos aqui à frente, então mesmo que você tenha mestrado, doutorado, seja lá mais o que, em teologia, seja mais o que for, mas na hora que nós nos apresentamos diante de Deus, né, pastor Joseli? Nós temos que orar a Deus que nos esvazie, que tire de nós tudo aquilo, né, que não é da vontade de Deus, porque não é o nosso conhecimento, não é aquilo que lemos, não é aquilo que nós estudamos. Claro que nós temos que preparar, mas o que faz a coisa acontecer é o Espírito Santo de Deus, amém? Então Paulo reconheceu isso perfeitamente, por mais conhecimento que ele tivesse, por mais autoridade que ele tivesse, mas ele não poderia fazer nada se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. E ele entendeu perfeitamente que esse espinho na carne era para lembrá-lo disso. Olha, você é doutor na lei, parabéns, muito bem. Você se preparou maravilhosamente bem. Você é reconhecido pelos irmãos, pela igreja, beleza? Mas deixa isso de lado. Quem opera sou eu. Nós somos apenas um instrumento. Então foi isso que Paulo entendeu. Então ele fala, olha, para que eu não me exaltasse, para que eu não me envaidecesse, me foi colocado este espinho na carne. Eu já ouvi várias pregações, já li várias coisas sobre isso,
tentando descobrir que espinho na carne é esse. Claro que eu também já tive essa curiosidade, hoje eu não tenho mais. Mas se algum irmão tiver essa curiosidade, você só vai ficar sabendo quando estiver lá na glória, né? Você vai chegar para Paulo e falar, peraí, Paulinho, e aquele tal de espinho na carne que você falou e tal, me conta aí, só para matar minha curiosidade. Pois eu não tenho mais essa curiosidade. Então, por isso que esse espinho na carne não me chama mais assim tanto atenção como aquilo que Paulo realmente queria passar para nós e está passando agora nessa manhã. O importante aqui nessa meditação não é esse famoso espinho na carne, que alguns tentam explicar, né? O espinho na carne de repente fosse, sei lá, alguma tentação que Paulo tinha, que tentava separá-lo de Deus, né? Alguma fraqueza que ele já possuía antes da sua conversão, que não conseguiu se libertar. Alguns até maldosamente colocam em dúvida até o próprio caráter de Paulo, a moral de Paulo, né? Falando, algum pecado que eu não consegui libertar e tal, mas eu não penso dessa forma. Outros tentam justificar falando que talvez fosse uma enfermidade, que ele orava, mas Deus não curava. Sei lá, de repente a sua visão que ficou lá atrapalhada, né, prejudicada por causa daquela luz muito forte e eu não enxergava direito. Sei lá se era isso. Outros até usam também aquele episódio de quando ele foi perseguido, foi apedrejado e foi dado como morto. Então, de repente, deixou alguma sequela física e que aquilo ali o incomodava, o impedia de se locomover e talvez ele atribuísse a isso esse tal de espinho na carne. Mas não importa. O importante aqui, ele quer chamar a nossa atenção, é para a graça de Deus. Porque ele fala aqui o seguinte, que aquilo incomodava tanto que ele orou a Deus quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Aqui na reunião de oração pelas manhãs que nós fazemos toda segunda, quarta e sexta-feira, eu acompanho aqui muitas irmãs orando pela mesma necessidade, né? Pela 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª vez, porque Deus não respondeu ainda, mas não deixam de orar e continuam orando, e eu tenho certeza que Deus vai responder. Eu falo para continue orando. Uma hora Deus vai responder, porque é tudo no tempo dele e na forma dele. Foi o que Deus fez aqui com Paulo. Paulo orou a primeira vez, Deus não se manifestou. Paulo, de repente, poderia até perguntar, mas Senhor, o que aconteceu? O Senhor está de mal de mim? É como se minha oração subisse, batesse no teto e voltasse. O Senhor não se manifesta. O Senhor não fala nem sim, nem que não. Ele orou a Deus pedindo que retirasse aquele incômodo, aquele espinho na carne, aquilo ali que o atrapalhava. Da primeira vez, Deus não respondeu. Da segunda vez, orou a mesma coisa, nada. Só da 3ª vez, Deus respondeu. Glória a Deus, da 3ª vez, Deus já respondeu, né? E outra coisa também, que eu me comparando com Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne. Eu confesso aos irmãos que eu tenho vários, viu? Alguns Deus já tirou, outros ainda está tirando, mas acredito que assim como fez com Paulo, algum ele nem vai tirar, né? Assim como ele falou com Paulo. Por quê? Porque da 3ª vez, quando Deus se manifestou, ele virou para Paulo, e aí que Paulo entendeu, e eu não vou tirar esse espinho, mas porém, pode ter certeza, você não está sozinho, amém, irmãos? Está nos dizendo nessa manhã, nós não estamos sozinhos, mesmo com esse espinho, essa coisa que te incomoda, essa coisa que tem te atormentado, tem tentado tirar sua noite de sono, às vezes até tem tentado tirar você da presença de Deus, você não está só, Deus está com você. A palavra de Deus diz que Deus não permite nenhuma provação maior do que aquilo que você pode suportar. Aquela dor que Paulo encarava, não era maior do que o que Deus tinha para a vida dele. Assim como este problema que você tem na sua vida, que você está enfrentando, pode ter certeza que a graça de Deus é muito maior do que tudo que você está passando. Amém? Quem pode louvar a Deus? Aleluias! Foi que Deus respondeu para Paulo da 3ª vez, olha, não vou te tirar o espinho, mas tenha certeza, a minha graça te basta. Se Deus virasse para mim hoje e me perguntasse, olha Marcinho, é o seguinte, pode escolher, você quer que eu tire esse espinho da sua carne, isso que te incomoda, mas aí você vai se virar sozinho, vai por conta, risco próprio aí, né? E eu vou cuidar de outras coisas, ou você escolhe continuar com esse espinho na carne, e eu do seu lado aí te dando força, te caminhando com você, te abençoando, o que é que você prefere? Claro, a
tua graça me basta. Que continue o espinho, mas desde que a graça do Senhor não se afaste de mim. Mas, afinal de contas, o que é essa graça? Então, o que vem ser essa graça? A gente ouve tanto falar de graça, né? Graça de Deus, mas o que é isso? Bom, podemos entender que a graça de Deus é um fruto da grande misericórdia de Deus. Por que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que nós recebemos sem merecer. Eu estou até vendo aqui um ex-aluno da escola que eu trabalhei, está aqui operando aqui a filmagem, né? Estudo na escola onde eu trabalhei. E quando eu li isso aqui, eu lembrei dos alunos lá na escola que, em determinada época do ano, Semana da Criança ou na Semana do Estudante, fazíamos algumas coisas diferentes para os alunos. Uma merenda especial, algumas programações especiais. Então, nessa semana, tinha a cantina da escola, que servia merenda normal, e tinha uma outra cantina que era mantida pela Caixa Escolar, onde vendia algumas coisas, algumas merendas nutritivas, né, permitidas por lei, e que aqueles alunos que não queriam se alimentar com a merenda da escola compravam na cantina. Mas nessa semana especial, a cantina onde vendia merenda nem funcionava. Por quê? Porque nós fazíamos uma merenda diversificada para eles. Um dia era o feijão tropeiro, muito gostoso, né, com torresmo. Outro dia tinha lá um estrogonofe, outro dia uma salada de frutas com sorvete. Era muita coisa boa. Até mesmo aqueles alunos, alguns que não queriam nada com nada, né, que faltavam muito de aula, mas naquela semana eles não faltavam. Primeiro que tinha umas aulas diferentes, né, na quadra, lá de fora da sala e tal, além da merenda especial. A escola ficava lotada. A irmã Luísa, professora, também sabe o que eu estou falando. A escola ficava lotada. E, antes do recreio, eu achava interessante que os alunos, alguns, né, ficavam sentindo aquele cheirinho da merenda que estava sendo preparada, desciam da sala, pediam o professor para ir ao banheiro, ou então para tomar água. Desculpa, né? Só para passar na cantina e saber qual que era o cardápio do dia. Aí chegava na janela, perguntava ao cantineiro, o que é hoje? Feijão tropeiro. Oba! Ficava tão feliz. Aí corria na diretoria antes de voltar para a sala para certificar. Chegava lá e falava, hoje é tropeiro mesmo? Sim, hoje é tropeiro. Mas como é que é? A escola vai vender ou é de grátis? Eu falava, não. Nenhuma coisa nem outra. Não é para vender e nem é de grátis. É de graça. Porque o que é a graça? A graça é aquilo que você não precisa pagar por ela, aquilo que você recebe mesmo sem merecer. Então, mesmo aquele aluno que faltava de aula o ano inteiro, aquele que aprontava na sala, mas todos igualmente receberiam a mesma merenda, na mesma quantidade. E assim que Deus age conosco. O mesmo sol que brilha sobre o injusto, brilha também sobre o justo. Isso é o que? Misericórdia. É a graça de Deus. Então é isso que Paulo quer mostrar para nós, que a graça de Deus nos basta. Não importa o que estejamos vivendo, basta a graça de Deus. E para finalizar, Paulo nos chama a atenção de uma outra coisa muito interessante aqui, é quando ele fala da força na fraqueza. Duas palavras totalmente contraditórias, né? Forte e fraco, coisas opostas. Mas o que Deus falou para Paulo, e o que Paulo entendeu e nos ensina nesta manhã? Que para sermos fortes, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, nós temos que nos despojarmos da nossa onipotência, que é uma coisa muito interessante. Geralmente, nós buscamos mais a Deus quando nós estamos no aperto, né? Quando o espinho espeta ali, quando a coisa fica difícil. Eu me lembro, até compartilho isso com a minha esposa, há umas 20 e poucos anos atrás aí, eu mudei de emprego, e peguei o acerto do que eu recebi, né, investi grande parte lá na minha casa, praticamente construí uma outra casa, e viajei, descansei, falei, eu quero ficar pelo menos um ano sem trabalhar. Foi até uma bênção, porque eu tive mais tempo até para me dedicar ao ministério também. Mas eu não fui cuidadoso, porque gastei o dinheiro todo, e eu pensei que logo em seguida ia arrumar um outro emprego, coisa que não aconteceu. E aí nós passamos uma dificuldade, que realmente foi a graça de Deus que nos sustentou. E eu me lembro que quantas noites eu e minha esposa
Colocávamos o relógio para despertar e levantávamos de madrugada para orar. Mas que tempo abençoado, irmão, vocês nem imaginam. Porque é na hora que a coisa aperta é que nós realmente reconhecemos que precisamos de Deus, e é que nós sentimos mais a presença de Deus, e que nós chegamos a essa conclusão de que a graça de Deus é que nos basta. Porque apesar de toda dificuldade, nunca passamos fome, nossas filhas não tiveram falta de nada, Deus nos sustentou. Não tinha um emprego, não tinha o dinheiro na conta bancária, mas nada nos faltou, porque a graça de Deus foi suficiente para nos sustentar. E é essa graça que Paulo, então, nos apresenta hoje, e é neste momento de fraqueza, quando nós nos sentimos inoperantes, incapazes, é que nós permitimos Deus agir na nossa vida. Então, até parece realmente que, como eu disse, é uma contradição, né? Mas olha só o que o próprio Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 25. Ele escreveu assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí eu pergunto para você, você sabia que é na sua fraqueza, que é na fraqueza é que nós somos mais usados por Deus? Não é quando nós nos sentimos o bam, que somos usados por Deus, não. É quando nós reconhecemos que nós não somos nada, nós somos incapazes, nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. E é aí que Deus realmente, Ele nos usa, Ele nos capacita. E é incrível como nossa fraqueza é mais útil para Deus do que a nossa força. Quando andamos com Deus, é somente quando nós enxergamos nossas fraquezas que percebemos quanta falta Cristo nos faz e quanto nós dependemos dEle e precisamos dEle em nossas vidas. Por isso que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por mais incapaz que você se sinta, por mais fraco que você se sinta, mas é neste momento de fraqueza é que o Senhor realmente, Ele age na sua vida. Glória a Deus. E para finalizar mesmo, quando nos sentimos fortes, impedimos o agir de Deus. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza, que Deus realmente opera em nós. A minha graça vos basta. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, que tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, tem perdido noite de sono, você que está preocupado com aquele ente querido que está enfermo, você que está desempregado, você que está passando por dificuldade financeira, não desista, continue orando, ore sem cessar, porque Deus está falando para você nesta manhã: a minha graça vos basta. Agora quero pedir que todos se coloquem em pé. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês que está aqui neste recinto, você também que está aí na sua casa, tome posse disso. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Santo Espírito de Deus derrame a graça sobre a sua vida agora, e saiba que você não está só. Jesus Cristo está contigo, Ele é o que passa com você na fornalha de fogo, assim como Ele fez com Daniel. Ele é que te salva lá na cova dos leões, quando você não vê saída, não vê solução. Ele está ali com você. Para quê? Para mostrar a todos, inclusive o inimigo da sua alma, o diabo, que o poder da graça maravilhosa de Deus é muito maior, que está conosco, do que aquele que está no mundo e que tenta nos atingir. Vamos cantar com alegria, exaltar o nome do Senhor, declarando essa maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar. Certeza, e vivo com firmeza pela maravilhosa graça.
revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perena. Por Cristo perdoado, tua mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma na vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Ô glória!